iniciar nossa aula falando sobre o cladograma, né? O termo assim, cladograma, parece meio que assustador, mas vocês vão ver que esta matéria, ela requer de você o que? Análise, né? Você vai analisar. Como nós podemos observar aqui, olha, eu tenho uns grupos de animais, né? Tudo aqui em cima. E aí eu tenho aqui umas linhas. E o que nós temos que entender, o que é que essas linhas aqui, o que que essas retas quer dizer, né? Aí, óbvio que você olhando aqui, você vai dizer assim, bom, aqui quer dizer que surgiu a célula eucariótica. Subentende-se que antes disso não tinha ainda as células eucarióticas. Bom, depois o que surgiu? Os tecidos, né? Então, por exemplo, surgiram os tecidos musculares, epiteliais, tecido nervoso, tecido conjuntivo. Então, peraí, a partir dessas células eucarióticas, né? Essas células se agruparam e formaram que tecidos. Muito bem, os diferentes tipos de tecido. Então a gente percebe que está acontecendo o que? A célula está evoluindo, né? Bom, então nós vamos observar que estas características que foram surgindo aqui são as evolutivas, algo diferente que foi surgindo que dentro destes grupos que estão indicados aqui em cima. Porém, essa ideia, então, do cladograma, que a gente, como nós podemos observar aqui, é uma ideia organizada e evolutiva. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma árvore da vida. Na verdade, nessa árvore da vida, eu vejo que aqui eu tenho um ramo, né? E aqui ele está com tipo os seus galhos. E aqui está dizendo assim, bactérias. Então, aqui estão indicadas todas as bactérias. Por exemplo, aqui eu tenho, saiu desse ponto aqui, desse nozinho, saiu um novo ramo, que também está indicando o quê? As bactérias. As bactérias que são halófitas, as bactérias que são metanogênicas, as bactérias que vivem em temperaturas muito altas. E deste nó sai um outro ramo aqui, com vários, né, galhos, porém aqui estão todos os eucariotos. Então, desde os fungos, estrela do mar, né, os vegetais, as algas que são eucariontes, os protozoários, todos eles estão indicados como eucariontes. Então, aqui eu tenho uma divisão de 3 grupos, das árqueas, das bactérias e dos fungos, dos animais e das algas e dos protozoários. Só que todos eles estão indicados neste grupo aqui, neste ramo. Por quê? Porque todos esses diferentes seres vivos apresentam uma mesma característica, que é a questão do núcleo organizado. Eles são eucariotos. Esta mesma imagem é esta aqui, só que não está disposta como esta imagem. Então, existem várias formas de nós estarmos interpretando a mesma coisa. Eu tenho aqui, olha, um grupo, um ancestral comum, e desse ancestral comum originou-se os diferentes tipos de bactérias, que são, como nós vimos aqui, as bactérias. As grãs positivas, as grãs negativas. Aí surgiu do mesmo grupo aqui, desse ancestral, subdividiu aqui, formaram as árqueas bactérias. As halófitas, as metanogênicas, as que vivem na temperatura muito alta. E também surgiu um outro ramo aqui, né, que são os eucariontes. E aqui então nós temos todos os que têm
carioteca envolvendo o núcleo, desde os protozoários, os fungos, as plantas, não é? Todos são eucariontes. Então nós vamos vendo aqui que eles estão dispostos em ramos. Na ponta do ramo eu tenho indicado o grupo, mas eu posso observar que esta linha aqui quer dizer para mim que todos eles são o quê? Eucariontes. Então, como eu disse, nós temos que estar observando, né, ali as características. Então, este cladograma, o que é um clado? Clado quer dizer ramo e grama, a leitura que se faz. Então, aqui eu tenho, na verdade, uma sequência de informações, né? Por exemplo, nesta linha aqui, na ponta da linha, eu já tenho aqui um grupo. Aqui um outro grupo. Na ponta aqui poderia ser um grupo, poderia ser um reino, poderia ser uma família, poderia ser uma espécie, certo? Então, por exemplo, a letra A, B, C seriam esses diferentes animais que surgiram aqui, que inclusive nós temos aqui a descrição de quais são estes animais. Porém, em cada pontinho daqui nós temos a raiz, onde começou. E aí nós temos o que? Os chamados nós, né? Então, onde é o nó, a partir do nó surge o que? Um ramo, quer dizer, um subgrupo. Ou aqui vai indicar o que? Uma característica que tem neste ser vivo aqui. Então, por exemplo, esta linha aqui, olha, esta é a linha onde nós vamos indicar todas as características, porém cada característica que foi surgindo foi indicada por um nozinho. Então, notocorda, o que é a notocorda? Um eixo maciço e flexível, mas que dá sustentação aos animais. Esta notocorda aqui, ela está presente aqui na lampreia, sim. Mas, então, essa lampreia está indicada aqui num ramo, ó. Num ramo é a lampreia. O que nós podemos observar? Nesse outro nó surge a característica mandíbula. Mas a mandíbula, a lampreia não tem? Não, a lampreia não tem. É uma característica evolutiva, surgiu depois, olha. Então, a mandíbula, ela já vai aparecer em quem? Nos peixes, na sardinha, qualquer peixe tem mandíbula. A lampreia, ela tem uma boca circular, então ela só suga o alimento. A mandíbula permite os animais o quê? Mastigarem os alimentos. Então, uma característica evolutiva. Muito bem. Então, se a mandíbula surgiu aqui nos peixes, então vamos ver qual que é a próxima característica, que indicada aqui nessa linha como um caráter evolutivo. Um coração tricavitário. Peraí, quem é que tem um coração tricavitário que ele está indicando aqui neste ramo? O anfíbio. Nós já sabemos que os anfíbios têm um coração com 3 cavidades. Então, os peixes têm um coração com 2 cavidades. Vejam só que então aqui eu tenho indicado uma nova característica evolutiva. E, mais seguindo a nossa linha, nós temos aqui um ovo que tem no seu interior o líquido amniótico, né? A queratina. Bom, então a queratina, ela está presente em quem? Na pele dos répteis, para evitar a desidratação. Um ovo contendo líquido amniótico, o ovo surge onde? Nos répteis. Um ovo com casca surge nos répteis. Então eu tenho aqui uma nova característica indicando quem? Um caráter adquirido, uma característica adquirida na espécie dos dinossauros. O dinossauro é classificado como um réptil. Então, estes animais apresentam esta característica evolutiva. Mas os répteis podem ter 3 ou 4 cavidades no coração, não é? O crocodiliano, por exemplo, ele vai apresentar 4 cavidades, embora não esteja bem separados os ventrículos.
Muito bem, depois dessa característica ovos com líquido amniótico, a presença de queratina, surge uma outra característica, ossos pneumáticos, sacos aéreos. Opa, isso me faz lembrar, ossos pneumáticos, ossos ocos, surgiram em quais grupos de animais? Nas aves, na galinha. Então veja, essa característica aqui evolutiva surgiu neste animal que é a galinha. Depois vem pelos, glândulas mamárias. Isto é uma característica evolutiva dos cães, dos ursos, dos gatos, não é isso? Dos humanos. Então veja, em cada nó aqui, esses galhos aqui, olha, são os ramos, essa parte aqui do meu cladograma. E cada pontinho deste aqui, olha, é um nó. Este nó vai estar indicando pra gente o que é uma característica evolutiva. Então, não podemos, aqui analisando a mesma imagem, nós temos que entender que cada ponto desse aqui, olha, é na verdade, o caráter evolutivo, né? A característica que surgiu. Porém, numa árvore que nós podemos estar analisando esse cladograma, então nós temos que entender que aqui tem uma linha, é a linha do tempo. Então, há bilhões de anos atrás, então começou aqui e na ponta aqui da seta seriam os mais recentes, os mais atuais. E então aqui seria o quê? Cada nozinho deste, como foi dito, né, olha, representa o que? A diversificação, ou seja, esses seres vivos aqui, eles surgiram a partir de um ancestral comum e foram ganhando, adquirindo alguma característica evolutiva, né? Então aqui são indicados do cladograma os ramos, então não se esqueça, aqui é a linha do tempo. Nos nós vão indicar o que? Vai representar a diversificação, ou seja, o que ele está ganhando de diferente, embora todos eles tenham saído aqui, né, sido originado de um ancestral comum. Então, nós podemos entender, por exemplo, aqui em cada ponto eu tenho A, B, C, D e E. Então, aqui nós temos para D e E, o ancestral dele comum é aqui, olha, né? Então, o ancestral comum exclusivo de D e E é esse ponto aqui. Agora, olha que interessante. Todos os ancestrais de A, por exemplo, aqui, olha, de C, de B e de A, é esse que está aqui embaixo, tá? Então, ele foi ganhando características evolutivas, ele foi se modificando. Então, transportando as informações que passei deste cladograma para cá, então aqui eu tenho a linha, né, do tempo, que pode ser tratada como milhões de anos, bilhões de anos, é a anagênese. Gênese, analisa o tempo. Aqui como vai surgindo, aqui eu tenho uma raiz e eu tenho os nós e na ponta de cada nó sai um ramo. Lembrando que no nó é uma característica evolutiva, então é a cladogênese. E aqui nestas letras A, B, C, D ou E, como nós podemos observar aqui os diferentes seres vivos que estão lá na ponta indicando quem são eles, né? Estão nas terminais dos ramos. O que é que está nas terminais dos ramos? Pode ser um reino, pode ser um filo, pode ser uma classe, pode ser uma ordem, pode ser um grupo de animais ou um grupo de plantas, tá? Então, aqui eu teria a linha do tempo, aqui são os ramos, aqui são os nós, não é? Com as características evolutivas. Então, nós podemos observar que esses seres vivos, eles tiveram, eles foram originados de um mesmo ancestral comum, ou seja, todos foram originados de um grupo de seres daqui, olha, todos eles foram originados do mesmo ancestral comum. Então, as mesmas ideias, né? As mesmas informações que passei lá nas outras lâminas para vocês, vou estar trabalhando aqui, olha. Aqui vocês podem observar que não está indicando onde é a linha do tempo, não está indicando onde é o nó, é você que vai ter que interpretar. Então, eu sei que aqui eu tenho uma linha do
tempo, certo? Que começa aqui, olha, os tempos mais da antiguidade até os tempos mais atuais, modernos. É a linha que partiu tudo de um ancestral comum. Então nós podemos observar também aqui que todos esses seres vão ter o mesmo ancestral, né, ó? O ancestral comum, então desde aqui, tá certo? E aqui então seria o que? As espécies no qual estão sendo estudadas. Agora o que nós podemos observar aqui é que sai um raminho aqui, olha, do grupo do A, surgiu uma característica diferente, subdividiu esse grupo, originou o B. Né? Da mesma forma aqui eu tinha o D e aqui originou o que? O C. Então foram características, aqui eles ganharam uma característica diferente, por isso que subdividiu esse ramo, ou seja, o grupo. Então olha, a linha do tempo, os ramos, os nós e as características evolutivas. Então, para clarear um pouquinho mais o conteúdo, eu coloquei este outro cladograma aqui, olha. Aqui está explícito a linha do tempo. 500 milhões de anos atrás, 400, 300, 200, 100 e os mais, né, recentes. Então, aqui eu tenho um ancestral comum. Desse ancestral comum, olha, podemos dizer que ele viveu há mais de 500 milhões de anos atrás. E aí surgiu aqui, há 500 milhões de anos atrás, os placodermos e os acantodianos. Só que esses são animais que já foram o quê? Extintos. Bom, então nós temos aqui, olha, também os tracodermos, né? Olha, mais de 500 milhões de anos atrás e há 500 milhões de anos atrás, os placodermos e os acantodianos. Bem, há mais ou menos 450 milhões de anos atrás, este grupo originou, olha aqui, né? Este outro ramo, tá? Esses acantodianos se subdividiram, originaram os peixes ósseos e originaram aqui os anfíbios, certo? Este anfíbio, olha o tempo, mais ou menos quase 470, 80, sei lá, né? 300, né? Então nós temos aqui, olha, quem? Os répteis, né, dos anfíbios. Depois originou-se a quem? Os répteis, há 300 milhões de anos atrás. Corrigindo aqui, ó, há 400 milhões de anos atrás os anfíbios, tá? Aí eles foram se modificando, né, e que foram sofrendo evoluções, e aí surgiram os répteis há 300 milhões de anos atrás. Então aqui seriam os anfíbios primitivos, tá? E a partir desses 300 milhões de anos atrás, aí esses répteis primitivos, olha, uns foram extintos e outros foram sendo formados, originou-se quem? Como nós podemos observar aqui, ó, os répteis há 100 milhões de anos atrás, surgiu também as aves. E como vocês podem observar, aí nós temos originados aqui, olha, os mamíferos. Bem, então aqui na ponta seria o que? Estas letras. Aqui seria os ramos. Os ramos. Aí nós podemos observar que todos esses animais, os peixes, no caso, a notocorda, ó, peixes sem mandíbulas. Então tinham notocorda, tinha uma boca circular, né, a lampreia. Depois surgiram os peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Todos esses diferentes animais tiveram o mesmo ancestral comum. E a gente pode observar isso através dos ramos, né, que foram sendo formados. Bem, então, neste outro cladograma, nós podemos observar aqui, olha,
que de 12 a 16 milhões de anos atrás, nós tínhamos aqui os ancestrais comuns. E aí os primeiros aqui, né, olha, então nós podemos observar aqui o orangotango, o gorila, né, aí o ser humano aqui, e nós podemos observar que aqui essa linha aqui, ó, é a linha do tempo. Aqui estão as diferentes famílias, né, olha, né, as diferentes famílias desses animais. Então, estes, vamos dizer assim, são os seres mais, né, vamos dizer, atuais. Então, nós temos aqui o primeiro, depois veio este, depois este. Então, esses são os mais atuais, certo? Então, só que nós temos que entender que esses diferentes seres, diferentes animais, eles tiveram sempre o que? O mesmo ancestral comum. E aí foram surgindo ramos, algumas características evolutivas neles, nesses nós aqui. E aí podem observar que a linha do tempo não está aqui do lado esquerdo, está aqui do lado direito. Então a gente tem que saber interpretar aqui. Bom, este é um outro gráfico que o Enem contempla bastante, tá, gente? O que nós estamos falando sobre o cladograma, né? E neste cladograma, então nós vamos ter o quê? Uma ideia ideias de uma sequência evolutiva, partindo tudo de um ancestral comum. Então nós podemos observar aqui, olha, que há 50 milhões de anos atrás nós tínhamos quem? Mamíferos insetívoros, né? Bom, muito bem. Aí surgiu aqui esse primeiro grupo, símios do Novo Mundo. Aí nós tivemos um outro grupo aqui, olha, símios do Velho Mundo. Aí nós tivemos aqui um outro grupo, né, que seria os Dryopithecus. E aí então dele surgiu o gibão. Aí nós tivemos o Ramapithecus aqui, olha, o Ramapithecus surge aqui, mas depois desse Dryopithecus nós tivemos o gibão, o orangotango, o gorila, aí veio o chimpanzé, e depois do chimpanzé, olha só, né, estuda-se o homem. Mas veja vocês, aqui está, olha, o mamíferos, né, insetívoros. Ele foi o ancestral comum para todos esses seres que estão apontados aqui no ápice do táxon. Mas se nós observarmos aqui, ó, o Dryopithecus, o Ramapithecus aqui, olha quando foi que ele surgiu. Aí o Australopithecus, ele está aqui, olha, há 5 milhões de anos atrás. E nós temos o homem nessa ponta aqui. Como nós podemos observar, esta árvore filogenética, né, dos antropóides, o homem aqui, olha, ele está mais próximo de quem? Do chimpanzé, mas não quer dizer que ele seja originado do chimpanzé. Olha aqui, nós temos o grupo indicando, ó, Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus e o homem aqui nessa extremidade. Este mesmo cladograma é este daqui, tá, gente? Só coloquei um pouquinho só para vocês verem que às vezes aqui, por exemplo, ele deu o nome já dos grupos. Ilobatídeos, aqui o orangotango, o gorila e o chimpanzé, ele vai ser quem? Os pongídeos. E aqui nós temos quem? Os hominídeos. Então, aqui já não está indicado, você tem que saber quem é o 1, o 2 e o 3, tá? Então, o 2 é um ilobatídeo, o 2 será os pongídeos e aqui 3 já é o homem, ó, o homem está aqui. Porém, geralmente o que ele pergunta é o homem, ele está mais próximo de quem? Do chimpanzé. Não que ele tenha sido originado do chimpanzé, tá? Mas digamos que não faz tanto tempo assim que eles deixaram de fazer parte do mesmo grupo, tá bem? Mas não quer dizer que nós sejamos irmãos dos chimpanzés. Beleza, então? Olha, é o mesmo cladograma, né? Mas ele está perguntando aqui quem seriam esses números 1, 2 e 3 que estão aqui no ápice. Então, aqui é a linha do tempo, aqui é o ancestral comum, aqui são os nós e aqui são os ramos, ok? Bem, é muito interessante quando a gente vai estudando, né, esse cladograma,
Então surgem as características evolutivas. Então as relações evolutivas vão influenciar na anatomia e também na fisiologia. Então, como nós podemos observar aqui, eu tenho alguns animais aqui, olha, com escamas e sem escamas nesse ramo. E aí a gente percebe que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 digitais, 5 dedos. Porém, ele tem cauda. O que a gente percebe aqui? Olha, que esse animal que está neste outro grupo, ele já não tem mais a cauda. Mas, embora ele não tenha a cauda, ele mantém 1, 2, 3, 4, 5 digitais. E essa característica que ele adquiriu aqui, olha, 5 dedos, foi passada para esta outra geração, para essa outra espécie aqui, para este outro grupo. Porém, este daqui tem, olha, 1, 2, 3, 4 dedos apenas, né? Então, pera um pouquinho. Ele também perdeu a cauda e ocorre aqui uma modificação nas digitais. Então, veja, esta perda da cauda que aconteceu aqui, olha, no 2 e no 3, foi uma característica que ele ganhou nova, a perda da cauda. Perdeu a cauda, ele ganhou uma característica, ficou o quê? Um animal sem cauda. Esta característica nós vamos dizer que já que ele vai estar ganhando, ora, a perda da cauda é a apomorfia. A apomorfia, a perda da cauda, uma característica diferente, tá? Porém, aqui ocorre uma sinapomorfia dos grupos 2 e 3. Essa sinapomorfia aqui, o que seria? Na verdade, que eles, olha, não tem cauda aqui porque passou para cá, ó, passou para o 2 e passou para o 3. Essa característica foi transmitida para estes 2 e 3, a perda da cauda. Tá bem? Aqui aconteceu que uma perda de cauda. Bom, aí vem os animais, ó, possuir escamas. Aqui eles podem ter escamas ou não ter escamas. O que a gente observa? Aqui nos grupos, no grupo 1, por exemplo, neste grupo 2 e no grupo 3, ó, eles têm as escamas, né? Então conserva neles e que a gente chama também de plesiomorfia. Então essa simplesiomorfia é uma característica que ficou comum para eles, né? Eles ganharam essa escama. O fato deles apresentarem estas escaminhas aqui, como a gente pode ver rachurado. Agora, por exemplo, no grupo 1, ocorreu a perda da escama. A perda da escama seria uma apomorfia do grupo 1, assim como também, né, nós podemos observar a perda da cauda, uma característica diferente. Ó, eles não têm a cauda, tanto no 2 quanto no 3, mas essa característica, a perda da cauda, foi transmitida para os demais. Pro 2, do 2 passou pro 3, talvez do 3 passasse pro 4, se nós estivéssemos ali indicando. Então, aqui o ancestral comum, olha, ele tinha essa cauda, e a gente pode perceber que o 2 não tem a cauda, que o 3 não tem a cauda. Então, houve uma perda da cauda, eles têm uma característica diferente, eles não têm a cauda, isso é apomorfia. Porém, essa característica foi sendo transferida, né? Que é o que a gente vai chamar de sinapomorfia. Por exemplo, a perda de um dígito. Nós podemos observar aqui do ancestral que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 dedos. E nós observamos aqui nesse grupo 1 que ele tem o que? 5 dedos. Mas no 2 ele tem 5 dedos. E no 3 ele só tem 3 dedos. Então, houve uma perda do dedo também aqui, não é? Uma perdeu esse dedo, que entra aqui na apomorfia ou autopomorfia. Então, ter 5 dedos é uma simplesiomorfia dos grupos 1 e 2. Então, elas têm as mesmas características que o seu ancestral
comum. Então, como nós podemos observar aqui, olha, essa autapomorfia é uma característica diferente. Aqui, ó, surgiu algo diferente aqui. Por exemplo, estes animais aqui, todos eles têm uma sinapomorfia. Eles têm essas mesmas características, eles estão apresentando aqui, olha, tá bem? Da mesma forma que essas características aqui desses ancestrais estão presentes neste A e B, I e H, que a gente chama de plesiomorfia. Bom, então, essa sinapomorfia versus a plesiomorfia, o que são? São características, né, que são plotadas em um cladograma. Essa sinapomorfia vai definir um grupo monofilético. O que é um grupo monofilético? É assim, todos eles têm o mesmo ancestral comum, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, eu tenho, já no caso, a plesiomorfia, como a gente vê o ancestral. Então, isso vai nos permitir definir se ele vai fazer parte ou não deste mesmo grupo. Então, no caso aqui, olha, eu tenho uma plesiomorfia, olha, né, o ancestral, e estes fazem parte desse mesmo ancestral. Aqui eu já surgiu um grupo diferente. O ancestral de C e de D é o F. O ancestral de C e de D é o F, certo? O ancestral de F é o G. Então, o ancestral de E é o G. O ancestral de G, por exemplo, começa aqui, que é no I, tá bem? Então, aqui eu tenho um grupo monofilético. Então, eu tenho, aqui seria o ancestral, que deu origem às algas, que deu origem às briófitas, que deu origem às pteridófitas, às gimnospermas e às angiospermas. Se aqui eu tivesse uma linha do tempo, nós vamos dizer assim que as algas foram os primeiros, né? Então, os primeiros que conquistaram aí, né, esse grupo, os grupos dos vegetais, tanto é que ele é um vegetal inferior, e aqui nós temos vegetais superiores, mas todos eles fazem parte de um único ancestral, então é um grupo monofilético. E como nós podemos observar aqui, olha, até aqui as algas tinha o cloroplasto, mas as briófitas também tem o cloroplasto, né? Só que é o gametófito que é o dominante. Quando surgem as pteridófitas, elas ganham que os vasos condutores, então é uma característica das pteridófitas. Quando surgem as gimnospermas, elas são quem? As plantas que têm os grãos de pólen. Lembrando que as pteridófitas, as briófitas, elas são todas criptógamas. Por quê? Porque elas têm o aparelhinho reprodutor delas escondido, né? Então, a partir aqui da gimnosperma é que nós vamos observar essa característica evolutiva que é o grão de pólen. E nas gimnospermas também, nós sabemos que surgiu o grão de pólen, mas esse grão de pólen também vai fazer parte do grupo das angiospermas. Então, eu tenho que ter essa visão, olha. As angiospermas, elas vão ter todas essas características aqui, olha. Ela vai ter, além da presença de flores e frutos, ela vai ter o grão de pólen, ela vai ter os vasos condutores, né? Então, é uma característica evolutiva, mas quem está aqui na ponta, certamente já tem tudo isso e um caráter jamais evoluído. Então, gente, voltando aqui, olha, esse grupo monofilético seria tanto as angiospermas, quanto as gimnospermas, quanto as pteridófitas, quanto as briófitas, foram originados de um único ancestral comum. Já neste cladograma de mamíferos, aves e répteis, eu posso dizer que aqui, olha, tem um ancestral, né? Tem um ancestral reptiliano. Então, eu vejo que aqui, olha, o ancestral do crocodilo aqui, olha, é esse ancestral reptiliano, que ele vai ser também dos lagartos, das serpentes e da tartaruga. Tá? E a gente observa que aqui teve uma característica diferente, olha, aves, por quê? Porque nós já sabemos que primeiro foram originados os peixes,
os anfíbios, os répteis, depois vieram as aves e os mamíferos ao mesmo tempo, né? Então, quando nós falamos que tartarugas, serpentes, lagartos e os crocodilos têm o mesmo ancestral, olha, aqui seria o ancestral dele, né? Esse ancestral reptiliano, tá? Agora, um grupo parafilético é o que não inclui todos os descendentes de um grupo ancestral. Veja bem, aqui eu tenho um grupo, um ancestral para os répteis. E eu tenho o ancestral aqui, por exemplo, né, que vai diferenciar, não vai incluir o grupo dos mamíferos nem o grupo das aves. Ó, répteis constituem um ramo parafilético dos vertebrados. Esse ramo exclui quem? As aves e os mamíferos, né? Então, vai excluir os mamíferos e as aves, provenientes do mesmo tronco principal dos vertebrados. Então, aqui eu tenho o grupo dos mamíferos e aqui o grupo das aves. Mas eu percebo que o ancestral comum dos répteis, tanto para crocodilo, lagarto, serpentes, tartarugas, aqui sim é o comum. Então foi o quê? Ele excluiu nesta árvore aves e mamíferos. Não tem nada a ver com os seus répteis aqui da vida. E um grupo polifilético, vários, né? Grupo de várias espécies, hein? Várias espécies. Aqui nós tínhamos, ó, espécies de répteis, espécie de aves e espécies de mamíferos. Então, o grupo dos répteis aqui, olha, ele excluiu aves e mamíferos. Então, foi parafilético, excluiu esse grupo só. Agora, nós vamos ver várias espécies ao mesmo tempo. Então, veja, eu tenho aqui um grupo chamado de polifilético. Olha, então eu teria aqui uma linha, né, os ramos, e eu vejo dois grupos diferentes aqui, olha. O grupo C, né? E aqui esse grupo D. Então, esse C e D aqui, olha, são grupos, são dois grupos que têm ancestrais diferentes, tá? Olha, porque o ancestral de C, de B e de C aqui, olha. E D é um outro aqui. Então, C e D não tem esse mesmo ancestral, beleza? Bem, aí nós podemos observar que eu tenho aqui um ancestral. A, B, C, surgiram os grupos A', B'. O A' deu origem ao A', e um A' aqui, olha, surgiu um grupo diferente aqui. Esse B deu B', e surgiu um C aqui. Então, surgiram dois grupos diferentes aqui, olha, que é o que nós chamamos de espécies que descendem de diferentes ancestrais, tá certo? Esse C foi originado de A e esse C de B. Então, eles foram originados de diferentes ancestrais, não é nem do ABC aqui. Então, num grupo monofilético, o que a gente tem? Um único ancestral comum. O parafilético, o que ele vai fazer? Ele vai excluir os demais grupos, né? Ele exclui. E o polifilético é que este e estes, eles têm o quê? Ancestrais também diferentes, tá bem? Então, outra imagem que nos permite, né, analisar se ele é monofilético ou parafilético. O monofilético é que todos vão ter o quê? O mesmo ancestral comum. O parafilético é que o grupo ele vai excluir, né, os demais grupos. Ele não faz parte, ele não vai ter aí, não vai pertencer a esse grupo mesmo. E os polifiléticos é que eles têm o que? Ancestrais diferentes, olha. O BC, tá? Aqui, olha, o BC. Aqui seriam os iguais, dele não. Aqui também, olha, eu teria o BCD, né? Os parafiléticos, então aqui ele está este BC e aqui o C com D. Então, ele exclui os demais, ó, grupos, ó, tá? Não fazem parte dele, por isso que é parafilético.
E aqui, gente, que geralmente nós vamos encontrar é para você usar as informações, né, deste cladograma. Então aqui nós temos um ancestral comum, todos que pertencem ao reino Monera, que seria as bactérias, as cianobactérias. É um grupo. Aí surgiram aqui, olha, o ramo dos protistas. Os protistas já são o que? Eucariontes, certo? Aí surgiu também o ramo dos fungos, e aí depois das plantas, e aí também surgiu o grupo dos animais. Então, através desta imagem, nós vamos observar que aqui eu tenho o que, olha, indicando o que para nós? Reino Monera, reino protista, reino animalia, reino fungi e reino plantae. Só que todos eles tiveram o mesmo ancestral comum. Tá bem? Bem, temos que entender que nós estamos falando de árvore filogenética, né? Não é uma escadinha que você vai separando ou colocando apenas nos degraus. Mas veja, aqui nós temos esses diferentes seres, mas aqui eu posso indicar que eles estão ocupando ramos diferentes e que eles têm aqui um tronco, né, com a sua raiz, que eles tiveram aqui esse ancestral comum, né? Muito bem. Então, dentro também dessa ideia que nós falamos lá sobre a apomorfia, então a gente pode observar que aqui essa apomorfia foi uma característica que ela ganhou, né? Já no caso a sinapomorfia vem a ser o que? Esses seres aqui, todos eles, olha, eles foram ganhar uma característica aqui e passou para os demais descendentes, para os demais subgrupos que foram formados. Então isso é uma sinapomorfia, ok? Só para ficar mais claro. Bem, pessoal, vamos partir agora para compreensão dessa nossa aula, resolvendo as atividades, ok? Porque assim vai ficar mais fácil para todos nós.